Se pensar demais é um desafio para si, as 7 técnicas que se seguem podem ajudá-lo a superá-lo. Em primeiro lugar, vamos discutir a regra do primeiro tijolo que permite desmontar a estrutura mental do pensamento excessivo, semelhante à remoção do tijolo fundamental de um edifício. O objetivo é identificar os gatilhos que levam ao pensamento excessivo, como situações ou tarefas específicas que causam ansiedade, como identificar uma torneira a pingar em sua casa. Um estudo de caso ilustrou isto com uma rapariga chamada Ria, que percebeu que o seu pensamento excessivo se tornava mais pronunciado durante as reuniões de trabalho. Ao identificar a causa, ela conseguiu gerir o seu processo de pensamento de forma eficaz. O segundo método é o método da testemunha baseado no questionamento socrático. Esta técnica incentiva o autoexame dos seus pensamentos, como se estivesse num tribunal. Quando a sua mente se agita com situações hipotéticas que ainda não se manifestaram, adota o papel de um advogado que se defende contra pensamentos irracionais. Isto pode ajudá-lo a reconhecer a potencial improbabilidade de os seus medos se materializarem, reduzindo a ansiedade desnecessária. A seguir, temos a técnica CBC para limpar a desordem mental que aborda a sobrecarga de informação, um catalisador comum para o excesso de pensamentos. Ao otimizar a informação que consome e ao concentrar-se apenas no essencial, pode aliviar a sobrecarga cognitiva. A quarta abordagem envolve um conjunto de 15 técnicas adicionais comprovadas por ensaios clínicos para reduzir a tendência para pensar demasiado em 35%. Incorporar apenas algumas delas na sua rotina diária pode gerar benefícios significativos. De seguida, apresentamos a técnica de ligação à Terra 5, 4, 3, 2, 1 Frequentemente utilizada em ambientes de alta pressão, como hospitais, este método ajuda a acalmar a mente. A premissa é aterrar no presente identificando 5 coisas que vê, 4 que pode tocar, 3 que pode ouvir, 2 que pode cheirar e 1 que pode saborear. Este exercício pode ajudar a regular os batimentos cardíacos e a reduzir a ansiedade. Continuando, a técnica turbo de 2 minutos permite interromper ciclos de pensamento acelerados. Quando a sua mente estiver a operar em velocidade turbo, dedique 2 minutos para pausar, respirar e redefinir o seu processo de pensamento. Esta intervenção breve pode atenuar a ruminação e ajudar a recuperar a clareza mental. A sexta técnica, o princípio do primeiro combate a procrastinação e o excesso de pensamento. Ao priorizar a ação imediata em vez de se concentrar em pensamentos negativos, pode quebrar o ciclo de hesitação e avançar em direção aos seus objetivos. Por fim, o último método, a que chama no meio e domina permite-lhe rotular os seus pensamentos excessivos. Ao reconhecer os seus pensamentos à medida que surgem e categorizá-los, pode domar pensamentos selvagens e intrusivos, permitindo um melhor controle sobre os seus processos mentais. Estes métodos são simples, mas poderosos. O orador relata experiências pessoais com algumas técnicas, destacando a importância de identificar gatilhos com base na autoconsciência, como perceber que o consumo de cafeína exacerbou a própria ansiedade. Em resumo, as estratégias discutidas podem facilitar uma melhor compreensão dos seus padrões de pensamento, permitindo-lhe gerir e, em última análise, reduzir o excesso de pensamento de forma eficaz. Ao aplicar técnicas como identificar gatilhos, praticar autoanálise, reduzir a ingestão de informação, praticar exercícios de grounding ou tomar medidas imediatas, pode desmantelar a construção do excesso de pensamento e promover uma mente mais calma e focada. Comece a contar factos ao seu cérebro, faça perguntas como: que provas tem? Por exemplo, Arjun, um rapaz interessado em fazer vídeos para o YouTube, lutava contra a timidez e a reflexão excessiva. Estava preso em pensamentos negativos sobre ser ridicularizado, o que o levava à inação. No entanto, começou a dirigir-se ao seu cérebro com afirmações factuais. Reconheceu que muitas pessoas criam vídeos e que o seu conteúdo também poderia ser valioso, especialmente no nicho do fitness. Perceber que mesmo conteúdo aparentemente mau recebia visualizações ajudou a reduzir a sua reflexão excessiva. Este processo está ligado ao questionamento socrático, que os estudos mostram que pode diminuir a ruminação e os pensamentos negativos, particularmente em ambientes de terapia cognitivo-comportamental, TCC. Ao questionar logicamente se as pessoas se importariam realmente com os seus vídeos, Arjun encontrou uma clareza que aliviou as suas ansiedades. O terceiro método para combater o excesso de pensamento, conhecido como Clear Brain Clutter, CBC, ou Digital Detox Lot, enfatiza a necessidade de gestão da informação. Tal como um frigorífico cheio de alimentos pode levar à deterioração, sobrecarregar o cérebro com informação pode levar a distrações. Uma rapariga que se percebia a pensar demasiado devido ao consumo constante de informação reduziu o seu consumo digital, concentrando-se em conteúdos de qualidade que a encorajassem, em vez de induzir ansiedade. Esta mudança permitiu que ela superasse o excesso de pensamento. A seguir, temos a técnica Very 15,
que incentiva a reserva de intervalos de tempo específicos para as tarefas, semelhante a esperar até que a máquina de lavar roupa esteja cheia antes de a ligar. Esta técnica pode ser aplicada à gestão da vida. Reservar 15 minutos diários para lidar com pensamentos persistentes ajuda a compartimentar as preocupações. Ao tranquilizar a mente de que os pensamentos importantes podem esperar, os indivíduos podem concentrar-se nas tarefas atuais sem distrações. Os relatórios clínicos sugerem que o timeboxing, reservar um tempo específico para a ansiedade, pode levar a uma redução de 35% dos níveis de ansiedade. Outra abordagem útil para combater o excesso de pensamentos é a técnica de grounding 5, 4, 3, 2, 1. Pensar demasiado pode muitas vezes levar a uma desconexão da realidade, causando angústia por arrependimentos passados e ansiedades futuras. Este método incentiva o regresso ao momento presente. Para praticar esta técnica, é necessário identificar 5 coisas no ambiente, sentir 4 texturas, ouvir 3 sons, cheirar 2 aromas diferentes e saborear uma coisa. Ao envolver os sentidos, os indivíduos podem mudar o foco dos pensamentos intrusivos para o ambiente imediato. Tara, uma rapariga que luta contra o excesso de pensamentos, implementou esta técnica antes de subir ao palco, ajudando-a a reconectar-se com o presente. Em síntese, estas técnicas, questionamento socrático, Clear Brain Clutter, o método Very 15 e o método de ligação à Terra 5, 4, 3, 2, 1, são ferramentas eficazes para lidar com o excesso de pensamentos. Cada método incentiva os indivíduos a avaliarem os seus pensamentos criticamente, a limitarem a gestão de informação, a reservarem tempo para refletir e a manterem-se no momento presente. Ao praticar estas estratégias, é possível reduzir significativamente a ansiedade, melhorar o foco e o bem-estar mental. Começou a reparar em 5 coisas imediatamente após subir ao palco. 4 coisas de que ela estava ciente incluíam as sensações da sua indumentária, microfone e relógio. Além disso, ouviu 3 sons distintos e tentou cheirar 2 coisas à sua volta enquanto empregava a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Percebeu que o seu excesso de pensamentos tinha diminuído, permitindo-lhe manter-se presente e falar eficazmente. Esta técnica é também partilhada com a equipa do Serviço de Urgência, SU, para ajudar os doentes a lidar com o excesso de pensamentos e ansiedade, acalmando eficazmente os batimentos cardíacos acelerados e induzindo a paz em menos de 1 minuto. Além disso, a técnica turbo de 2 minutos serve como outro remédio eficaz contra o excesso de pensamentos. Esta abordagem lembra a atualização do ecrã de um computador congelado, visando revitalizar a mente e o corpo. Quando se está imerso em pensamentos, em vez de discutir com eles, o segredo é mexer-se. Praticar atividade física durante 2 minutos pode alterar positivamente a química do cérebro. Por exemplo, Aman empregou esta estratégia fazendo 25 saltos sempre que se sentia sobrecarregado por pensamentos, quebrando com sucesso o ciclo de excesso de pensamentos e recuperando o foco para o trabalho. Estudos de Taylor e Francis online corroboram que tais atividades podem reduzir pensamentos negativos repetitivos. A seguir, temos a técnica do bom suficiente, inspirada pelos artistas que frequentemente iniciam os seus esboços com rascunhos em vez de procurarem a perfeição imediatamente. Refinam gradualmente os seus esboços, transformando-os em obras de arte impressionantes. Este princípio incentiva as pessoas a substituir o perfeccionismo pela aceitação do suficientemente bom nas tarefas que realizam. Por exemplo, muitos aspirantes a criadores de conteúdos hesitam em começar por não terem configurações ou equipamentos perfeitos. No entanto, aceitar a imperfeição permite o progresso em vez da estagnação. Isto é semelhante ao princípio da primeira panqueca, em que as tentativas iniciais falham frequentemente o alvo. Concentrar-se em ser bom o suficiente diminui a reflexão excessiva e combate a procrastinação. Como método adicional, a técnica de nomear e domar é valiosa para minimizar o excesso de pensamentos. Envolve rotular os pensamentos para se distanciar deles. Tal como as pessoas usam crachás para se distinguirem em multidões, é possível distanciar-se de rótulos negativos como penso demais. Ao reformular os pensamentos, como dizer, estou a pensar que posso falhar, as pessoas desligam a sua identidade dos seus sentimentos. Esta separação pode diminuir significativamente a tendência para pensar demasiado e promove uma melhor compreensão das próprias emoções. Ao longo destas técnicas, as experiências pessoais moldam a sua eficácia. O orador reflete sobre a utilização da regra do primeiro tijolo para dividir tarefas, o que efetivamente mitigou o excesso de pensamento. A técnica de grounding 5, 4, 3, 2, 1 também proporcionou momentos de calma, mesmo no meio da ansiedade, enquanto vários métodos contribuíram para uma redução geral do excesso de pensamento. Coletivamente, estas estratégias facilitam uma mentalidade mais serena, facilitando o enfrentamento dos desafios e o envolvimento nas tarefas sem o impedimento da ruminação excessiva. A implementação destas ferramentas práticas pode levar a transformações perceptíveis nos padrões de pensamento e nas respostas emocionais, aumentando tanto a produtividade como a paz de espírito.